É muito bom assistir um clipe que a gente vê que foi pensado nos detalhes, né? E é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje, porque o Angra lançou essa semana o videoclipe de Ride Into the Storm, sua nova música, e a gente vai fazer uma análise ali, vamos contar um pouquinho de história. Lembrando que tudo que eu for falar aqui é a minha visão, é como eu interpreto o vídeo e eu vou trazer para você hoje, beleza? Bom, tô pequenininho aqui no canto, esse vai ser um react um pouco diferente. Eu não vou trazer o vídeo completo aqui por uma questão de direitos autorais, eu vou trazer só as imagens mais importantes. Então, se você ainda não assistiu, ou se você já viu e depois dessa análise quiser ver de novo, o que eu recomendo bastante, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então, bora começar o nosso show de referências aqui do clipe de Ride Into the Storm. A gente já começa nos primeiros segundos do vídeo com os trigos e a flor, que é uma referência à capa do disco Angels Cry, o primeiro álbum do Angra, uma capa lindíssima e um disco incrível também, né? O campo de trigos, a florzinha aqui na mão da nossa anja. Guarde bastante essa imagem porque ela vai ser muito importante mais pra frente aqui no clipe, fechou? Outra referência que a gente tem é o nosso garotinho. Já vamos entender o que ele significa, quem que ele representa. Se você já viu o clipe, você já sabe o que é. Mas ele também é muito importante para a narrativa desse clipe, não só para as referências, fechou? E um terceiro, ou segundo, na verdade, personagem, né? Bom, se a banda for um personagem, então um terceiro, né? A gente tem o reptiliano, o ET, eu não sei, o boneco que aparece na capa do disco Cycles of Pain, que vai ser lançado agora em novembro de 23, acredito eu. E na mão deste boneco, precisa de um nome para ele, né? A gente tem esse amuleto aqui que é uma referência à capa do disco Holy Land do Angra. Na minha opinião, um dos discos mais importantes do metal nacional, beleza? Vale muito a pena ouvir e conhecer. Outra referência que a gente tem logo no começo é este símbolo que aparece no peito do boneco. Esse é um símbolo que apareceu pela primeira vez na capa do disco Temple of Shadows do Angra. Se você quiser saber o significado dele, eu gravei um vídeo especial sobre o Temple of Shadows, os significados e a história. Vou deixar aqui em cima para você. É uma análise muito legal também. E lá você vai ver o que significa esse símbolo, etc, etc. Esse é um símbolo bastante usado pelo Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra. E aqui na capa do disco Cycles of Pain, a gente tem ele aqui, né? Tem também o medalhão aqui no pescoço do nosso reptiliano. Essa capa, inclusive, é um show de referências. Eu não captei todas elas, mas enfim, tema para um próximo vídeo, quem sabe? E como eu falei para você, que aqui no canal Rafazago é assim, né? A gente fala e a gente mostra a verdade. Tá aqui aparecendo pela primeira vez o símbolo na capa do Temple of Shadows. Seguindo com o clipe, a gente tem o garotinho andando em um lugar destruído. Inclusive, essa é uma mania de bandas de metal que eu gostaria muito de entender o que é essa pira que o pessoal tem com um lugar destruído, com um lugar zoado, né? Mas nesse caso aqui, faz muito sentido ser um lugar destruído. Eu adorei a ambientação e a gente vê o garotinho andando por esse lugar, ou ele deitado ali, né, nessa poeira aqui. A mãe dele acho que não deve ter ficado nada contente, né, de ele voltar todo sujo para casa, mas ali como se ele estivesse sonhando, imaginando as coisas em meio a esse caos, esse local todo destruído. No meio desse lugar aparentemente sem vida, ele encontra uma planta. Beleza? Aqui não dá para ver direito, mas a gente já vai ver ela com mais detalhes. Então, no meio de todo esse caos, tem vida. E o garotinho decide regar essa planta. E quando ele faz isso, a gente tem uma surra de imagens sobre os 4 elementos, né? Então a gente tem aí um vulcão,
a gente vai ter água, a gente vai ter, acredito eu, que a terra, né, apesar de ser uma árvore aí que, né, tá pegando fogo, bicho. E a gente tem também o ar, representado por essa tempestade. A interpretação que eu faço disso é uma referência ao nascimento da banda, à origem da banda, como se em meio a todo esse caos, essa semente que estava germinando, ela foi regada, ela foi nutrida, de forma que tudo que veio em decorrência disso, todo esse caos, claro, né, da criação do mundo e os 4 elementos, ele é trazido para a criação da banda e tudo que veio em decorrência disso. Prova do que eu vou dizer para você é o próximo take, que a gente tem o guitarrista Rafael Bittencourt aqui, de novo, no lugar destruído, só que a gente já tem aqui, ó, mais vida, né? A gente, como se aquela pequena planta tivesse rendido muitos outros frutos, beleza? E a aparição do Rafa aqui é bastante importante também, e eu já vou te explicar o porquê. A gente tem o garotinho encontrando o boneco do Cycles of Pain. É meio chato chamar de boneco, né? Mas enfim, agora já foi, o vídeo já está gravado aí. E aqui é um encontro bastante simbólico, beleza? Por quê? A gente tem o garotinho caminhando em direção a ele. A gente tem os trigos aqui, que é uma referência de novo àquela capa do Angel's Cry, fechou? Você pode até notar a posição do boneco do Cycles of Pain. Ele está parecido aqui, só que tem uma natureza morta na mão dele, né? Na mão do anjo a gente tinha uma flor, aqui a gente tem um negócio morto. E aí, tem até um close dramático aqui pra gente... a gente tá falando que é um negócio que morreu, né? E aqui aparece o Rafa de novo, olhando essa cena. E por que é importante estar o Rafa aqui? O Rafael, no seu podcast Amplifica, ele comentou a respeito de um dos membros do Angra, que, na próxima imagem, AM André Matos, né? O garotinho coloca sua mochila no chão, a gente vê essa assinatura, e se você é fã do Angra e não arrepiou com isso aqui a primeira vez que você viu, procure um médico. O Rafa, ele comentou em uma das entrevistas, eu não vou me lembrar qual agora, tá? Peço até perdão por isso. Hoje em dia, ele vê o André Matos como se fosse uma criança, que ele poderia ter acompanhado mais o André, sabe? Tem até a história que ele conta da última vez que ele viu o André, antes do André falecer. O André estava brigado com a banda, e o Rafa conta que chegou a ver o André no aeroporto, mas na correria ali de check-in, etc., a hora que ele ia para falar com o André, né, poxa, vamos tomar um café, alguma coisa, e ele não encontrou mais o André, né? Talvez o cara estava atrasado, precisou sair, e aquela foi a última oportunidade que ele teve de conversar com o André e não conseguiu. É muito emblemático a presença do André nesse clipe por esse motivo, né? E essa coisa de ser uma criança, não só pela inocência da criança, etc., mas que ele fala de acompanhar ele como se fosse uma criança, eu não vejo como isso de uma maneira pejorativa, né? Mas acompanhar próximo à forma como um pai acompanha um filho, sabe? Essa coisa de ensinar e ajudar a desenvolver o melhor do potencial, né? Ou como um professor faz com os alunos, né? Eu vejo dessa forma, não como uma superioridade pura e simples, com esse significado em si. E aí, o nosso Andrezinho, né, vamos começar a chamar ele assim agora, ele tira uma flor da sua mochila. E parabéns para quem fez o casting desse vídeo, porque esse garotinho, ele é muito parecido, na minha opinião, muito parecido com o André Matos, né? Se você for assistir o clipe,
é difícil não pensar nisso. O Andrezinho tira a natureza morta da mão do boneco e entrega a flor para ele. E a gente tem uma imagem lindíssima desse vídeo, que é mais uma vez a referência à capa do Angels Cry. Então, na minha cabeça, o que isso aqui significa é esse relacionamento, como eu comentei agora, né, sobre a morte do André. Então, algo que estava fadado à morte ganha uma vida nova, né, com essa homenagem, ou o significado que o André tinha para a banda, ou para o Rafael Bittencourt em específico, depois da morte dele, passou a ser algo diferente, né? Então, por isso essa troca, né? Algo que era uma briga, passou a ter outro significado. Então aqui, né, ó, a tecnologia a nosso favor, a pose, né, do boneco e do anjo, só a mãozinha para baixo, né, que faltou, mas tá ótimo, tá linda essa imagem do mesmo jeito. O nosso Andrezinho, ele parte em direção à luz, partindo em paz para o além. E o clipe ele termina com esse medalhão aqui, que é aquele mesmo medalhão da capa do disco Holy Land, terminando o nosso show de referências. Eu não poderia deixar esse vídeo terminar sem dar os créditos aqui ao diretor, o Léo Liberti. Léo, parabéns pelo seu trabalho, caso você assista esse vídeo. Eu adorei o que você fez. Parabéns aí para a banda pelas ideias. Eu acho que esse clipe conta uma história muito bonita, uma história de redenção. E deixa eu até voltar aqui para a tela grande. Pronto. Uma história de amizade num contexto que a gente vive aí, de tudo é vídeo rápido e passando para cima, novidade, novidade, novidade. A gente ter uma banda que faz esse tanto de referência, faz esse trabalho tão detalhista que você pode mergulhar e aprender tanta coisa e captar tantos detalhes. Cara, isso é lindo, isso é arte e o Angra tá de parabéns por isso. Eu sou o Rafa e aqui no canal tem sempre uma ótima história para você. Se você gostou desse vídeo, vou deixar mais um aqui para você assistir e eu vejo você na próxima. Um beijo no seu coração e tamo junto!